Olá, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma técnica de como fazer flor, uma técnica super legal que eu desenvolvi tentando reciclar a vela que tá acabando, que a gente jogaria fora, ou até mesmo uma nova, e transformar isso numa flor. O exemplo que eu deixei aqui para vocês terem uma ideia de como fica o trabalho final seria essa flor aqui, que um estilo mais rosinha, um estilo para um quarto de bebê, ou uma coisa mais menina, ou uma peça como essa, que eu utilizei tudo de reciclagem. Eu fiz o vaso com jornal cola, procura na internet, já tem tutorial sobre. Eu acho que eu fiz um pouquinho diferente. Se vocês quiserem, pode mandar mensagem e eu gravo o tutorial desse vaso também, que eu achei super bacana, super legal. Ele é todo de papel. Essa é a flor que eu vou ensinar para vocês. Esse é o molde, eu desenhei 2 tipos de flores com 3 tamanhos diferentes. Cada desenho desse seria a pétala que a gente vai utilizar. Para fazer essa florzinha rosa, que é a menor, eu utilizei esse tamanho médio e o pequeno. Lembrando que quando tem tracejado no molde, não é para você cortar o molde, você só precisa cortar o tecido. Pegou o molde, cortou o molde. Tenta cortar o molde numa folha A4, que fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, vocês terão esse molde aqui. Desse molde, a gente precisa cortar o tecido. Eu vou dar 2 sugestões. Uma sugestão é cortar o tecido em quadrado. Corta um quadrado e aí vocês teriam isso aqui, ó, um quadradinho. Ou corta a flor já direto. Corta a flor em volta. Os 2 funcionam sem problema algum. Basicamente, do molde da flor é isso, e agora eu vou passar para vocês o molde do cabinho. Essa parte de baixo aqui, ó, da flor. Esse é um acabamento opcional. Existem outras formas de acabamento, eu vou estar falando no final. O molde para isso aqui seria uma estrela de 7 pontas, tá? Pode ser de 5, pode ser de 8, aí fica ao seu critério. Eu fiz a minha de 7. Cortei ela no feltro, cortei o meio dela, dá pra ver aqui pela minha unha, cortei o meinho e fui dando uns piquezinhos dentro. Acho que vocês conseguem ver bem. O que vai ser feito aqui? Eu vou pegar a cola quente e vou colar um sobre o outro, ó. Um sobre o outro. Vai ficando um lequezinho e o resultado final do trabalho é esse aqui, ó. Isso aqui que vai entrar. Então isso aqui a gente reserva e vai utilizar no final. Essa daqui terão 8 pétalas, 4 da média e 4 da pequena. A vermelha serão 6 pétalas, 2 de cada, 2 pétalas de cada tamanho, intercalando o tecido. Pode usar a quantidade de tecido que vocês quiserem, o tipo de tecido que vocês quiserem, pode ser 100% algodão, cetim, não tem problema nenhum, já fiz alguns testes e funciona igual. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da vela. Esse é o passo a passo de como derreter a vela. Eu tenho aqui 2 panelas, uma com água e uma panela por dentro para a gente derreter a banho-maria. Deixa a água ferver e o calor vai derreter a vela. Eu vou estar utilizando uma vela nova para vocês poderem ver melhor como eu faço. Como a vela é grande, eu ponho só um pouquinho e o calor vai derreter. Eu não deixo ela inteira aqui porque eu não preciso utilizar tudo isso. Eu vou colocando a medida do que eu vou fazendo, a quantidade de flor. Então, derrete um pouco. Pode ver que no fundo da panela já tem um líquido. Esse líquido é a cera. Tem 2 formas de fazer. Uma que seria cortar o molde direto. E aí vocês colocam na panela, já o molde cortado. O tecido tem que estar seco, não precisa estar passadinho. Pode ver que tem uma marca aqui no meio. Se quiser passar, pode passar. Eu particularmente acho que não tem necessidade, porque eu gosto de brincar com a pétala, dobrar tudo certinho depois. Uma dica, essa panela é de teflon,
e eu uso esse pegador de madeira. Se vocês quiserem usar outro tipo de material, fica ao seu critério, porém eu não sei o resultado, porque eu só uso nesse tipo de panela. Tudo bem? Tirou, deixa escorrer um pouco. Vocês precisam ter do lado uma vasilha com água, e aí você coloca a flor na água para secar. Colocou na água para secar, você já vai ter o resultado instantâneo, prontinho. Tá pronto para trabalhar e começar a fazer a flor, ok? Se não quiser cortar o molde direto, faz o quadradinho, coloca o quadrado ou um retângulo, depende do molde que você vai estar utilizando. Deixa escorrer, coloca na água, ela vai secar instantâneo. E aí vocês só recortam em volta. Feito a vela no tecido, nós teremos esse pedaço aqui, ó. Ele fica mais durinho, ele fica mais resistente. Só para vocês terem uma ideia, eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo a diferença da vela com o tecido. Ó, o tecido, ele não brilha, com a vela ele brilha mais. Ele fica mais durinho, mais fácil de modelar. Então, tendo quadrado, corta. Como que eu corto? Eu particularmente não gosto de riscar. Eu acho que o acabamento do trabalho é fundamental. Tem que ter um acabamento perfeito. Se você quiser uma dica para cortar, eu vou mostrar no papel vermelho que fica mais fácil o contraste. Eu corto com o molde na minha frente e eu pego a tesoura e eu vou cortando em volta. Acho mais fácil, rápido e não tem problema de deixar o risco da caneta ou o risco do lápis. Fica a dica para vocês. Para montagem, se você utilizar duas cores ou mais, tenta intercalar para o efeito ficar melhor. Se for uma cor só, não tem problema, aí você só coloca na sequência do menor primeiro e depois vai colocando os maiores. Colocou tudo junto, tenta centralizar o máximo que vocês puderem. Pega um arame, esse pedaço do arame, vocês vão colocar o miolo da flor. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma pérola. Pode ser utilizado uma miçanga, pode ser utilizado um cristal, pode ser utilizado um botão. Utiliza o que vocês quiserem, o que for da criatividade de vocês. Coloca no meio do arame e esse meio do arame, ele tem que entrar em todas as pétalas, é o que vai segurar a pétala, tá? Lembrando, gente, que a vela, ela não cola, não tem cola para colar a vela, por isso que a gente tem que usar o arame. Mas eu não tenho arame, costura. A única dica que eu vou dar para costurar é usar fio urso, um fio bem resistente, para você no final do trabalho não arrebentar e ter que começar tudo de novo, tudo bem? Ficou a dica, passou aqui dentro, ó, o arame, vocês terão isso aqui no final. A flor tá praticamente quase pronta. Enrolou aqui o arame e coloca num palitinho de churrasco. Ideia de reciclagem, pega um palitinho usado, limpa, lava direitinho, reserva, deixa secar e depois você utiliza. Ele tá meio manchado, eu não quero. Vocês podem enrolar com uma fita ou um barbante, o que for melhor. Mas tenta utilizar a reciclagem, tá? Tenta reaproveitar o material, porque isso vai dar um efeito legal e a gente está ajudando o meio ambiente. Tudo bem? Enrolou o metal no palito. O acabamento e a base que eu falei anteriormente, vocês só precisam colocar dentro do palito. Passou a cola quente e colou, o acabamento tá pronto, tá? Fica bem bonitinho. Eu não gosto desse acabamento, eu não quero fazer esse acabamento. Não tem problema, vocês podem utilizar barbante em volta ou fita, e aí vocês colam em volta. Eu não gosto do palito, eu não quero fazer o palito, eu quero que ela caia um pouco, eu quero que ela tenha um efeito diferente. Não tem problema, uso o arame, tá? Que foi o que eu usei no caso das flores vermelhas. Uso o arame. Mas eu não tenho um arame grande o suficiente. Emenda um no outro, vai ficar super legal, vai dar um efeito rústico que fica super bacana também. A dica, esse arame ele tem que ser com uma espessura maior do que a espessura do arame que vocês atravessaram as pétalas, porque senão ele não segura, ele não dá resistência no peso da flor, no peso do tecido. Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá?
Essa é a diferença. Então coloca, enrola aqui a flor aqui e tá pronto. Não gostou do arame, da cor do arame, do cinza, não combinou? Enrola uma fita, enrola um barbante ou enrola um feltro. Usa a criatividade. A técnica é dada e agora vocês que têm que aproveitar. Fazer a flor. Como que eu vou moldar a flor? Fez o cabo, fez tudo, agora é hora de moldar a flor. A flor, gente, vocês podem deixar ela assim, dessa forma, sem problema, fica legal também. Ah, mas eu não quero assim, eu quero um efeito mais cheio. A gente pode torcer o tecido. Vamos pegar cada pétalazinha, a gente tem que pegar e torcer. Lembrando que vocês precisam cortar entre uma pétala e outra para que esse efeito possa ser feito, ok? Então, pega a pétala e torce. Pega a pétala e torce. Eu vou mostrar individual aqui, ó, pra ver. Ó, pega uma pétala e torce. Pega outra e torce. E ela vai dar esse efeito cheio. Pega e torce. Ela vai ficando assim, ó. Uma sobre a outra, ela vai dar um efeito super legal. Outra dica. Não quero assim, quero uma coisa mais aberta, uma coisa mais flor mesmo, sem ser muito fechadinha. A dica que eu vou dar é o seguinte, quebra a vela. Usando os 3 dedinhos aqui, ó, você pega, acho que dá pra ver legal, põe o dedão no meio e esse dedo embaixo e quebra a vela. Ó, ela dá um formato super bacana, ó, tá? E ela vai formando, com uma sobre a outra, esse efeitozinho quebrado. Fica super legal também, uma dica super bacana. Eu vou deixar umas fotos no blog da flor bem próxima das 3 opções que eu dei aqui, para vocês terem uma ideia de como fazer, ok? Outra dica, eu faço isso na pétala antes ou depois de colocar o arame, ou colocar o cabo, ou como que eu faço? Eu particularmente prefiro fazer todo o processo e no final eu modelo a flor. Então no final você vai em cada pétala e ajeita e coloca do seu gostinho. Ou abre mais ou fecha mais, deixa do seu jeito, do seu gosto. Porque na hora de você manusear, para você pôr o cabo, para você pôr o metal, para você enrolar, para você dar o acabamento, você vai estar mexendo na vela o tempo todo. Na flor, no caso. E a vela, quando você dobra a vela, ela marca. Eu vou mostrar aqui no vermelho, ó. Quando você dobra, ó, marca, tá vendo? Aparece o branco, fica bem nítido. A dica final que eu vou deixar hoje para vocês é dica de organização. Dica de organização devido à bagunça que se faz quando envolve artesanato. Eu gosto de separar todo o trabalho que eu faço. Então eu terminei de fazer todas as flores vermelhas, todo o resto do trabalho eu guardo num saquinho, como esse aqui, ó. E deixo guardadinho. Eu tenho certeza que um dia eu vou falar, eu queria fazer alguma coisa assim, eu podia usar aquilo, então eu guardo. Se eu tiver alguma ideia para estar usando e reaproveitando esse material aqui que eu não usei na flor, eu vou fazer um tutorial e mostrar para vocês o que a gente pode estar recriando, tá bom? Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pode deixar recado, acessem o blog, subscribe. Eu sou a Mayra Ventura, do blog Super Arteira, e foi um prazer ensinar essa técnica para vocês. Um beijão!